Canal Dialogando Física, e na aula de hoje falaremos sobre calorimetria. Pega o seu material, se organiza, a aula já vai começar. Falando sobre calorimetria, lembrando que metria remete à medida e calori remete a calor. Então nós vamos entrar na área da física, um dos ramos da física que se preocupa, se destina a estudar e mensurar o calor. O que seria o calor? Existem tipos de calor, que leis que regem essa transmissão de calor, Então a calorimetria, ela vem estudar corpos que estejam aí com diferenças de temperatura. Primeiramente, eu queria levantar duas perguntas que às vezes nós nos fazemos durante fenômenos e fatos que acontecem no nosso dia a dia e às vezes não sabemos responder, não sabemos o porquê das coisas ocorrerem, Então eu vou levantar essas duas perguntas, mas no final dessa aula tenho a plena certeza que você vai conseguir ter a resposta dessas perguntas, tá bom? Por que durante o dia é tão quente no deserto, mas à noite é tão frio? Por que durante o dia, quando estamos na praia, percebemos que o vento sopra da água para a areia, mas à noite esse sentido inverte? Por que será que isso acontece, hein? Antes de responder, vamos conhecer alguns conceitos fundamentais. Então a primeira observação que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, é entender o que é calor. Muita gente confunde calor com temperatura. Termometria estuda, mede a temperatura, mas o que é temperatura? Ela mede o grau de agitação das moléculas. Quanto mais energizadas, maior for a vibração, maior é a energia cinética das moléculas que constituem o corpo, maior é a temperatura deste corpo. Exemplo, quando nós fazemos algum exercício, às vezes nós estamos com uma determinada temperatura e não transmitimos calor, Quando é que vai transmitir calor? Não é só ter a temperatura, porque todo o corpo tem uma temperatura, mas só vai haver a transmissão de calor quando houver uma diferença de temperatura entre os corpos. Então nós dizemos que o calor, primeiro, ela é uma energia térmica em trânsito, ou seja, que é transmitida de um corpo para outro. Mas esse calor não vai de qualquer jeito, ele tem que ser estimulado. Como é que eu faço o calor do meu corpo sair do meu corpo e ir para outro corpo, ou eu receber uma fonte externa? Quando há diferença de temperatura entre esses corpos, tem algum determinado objeto. Se esse objeto tiver a mesma temperatura que o seu corpo, nenhum dos corpos vão trocar calor, ou seja, nenhum corpo vai receber e nenhum corpo vai doar. Mas se você encostar em alguma superfície que esteja com uma temperatura diferente da sua, vai haver transmissão de calor, porque há diferença de temperatura. Mas como é que vai acontecer essa transmissão? É o corpo externo que vai fornecer para mim ou eu que vou fornecer o calor? Aí vem um outro critério que diz que o calor ele é emitido pelo corpo, pelo objeto que estiver com a maior temperatura, aquele corpo que tem a maior vibração das moléculas. Então um corpo, uma fonte mais quente, vai liberar esse calor para uma fonte mais fria, ou seja, um corpo de maior temperatura transmite energia térmica, que é o calor, para um corpo de menor temperatura. Como é que a gente sabe que uma pessoa está com febre? Quando nós colocamos a mão no rosto da pessoa que está um pouquinho mais quente, a tendência é que ela forneça calor para a nossa mão e a gente percebe que a nossa mão esquentou. Então, aquele corpo está com uma temperatura maior do que a minha porque ele está fornecendo calor para a minha mão, certinho? Vamos na sequência aqui falar sobre Joseph Black. Quem é esse Joseph Black? Olha a fotinho dele aí, ó. Ele é um físico, químico e médico escocês que evidenciou no seu trabalho sobre termodinâmica, sendo o primeiro a distinguir o calor da temperatura. Induziu a noção de calor específico e calor latente e é considerado justamente como Cavendish e Lavoisier, um dos pioneiros da química moderna. Então olha que interessante, o Joseph Black, ele conseguiu quebrar esse paradigma. Muitas pessoas confundiam, eu tenho temperatura, então eu vou ter calor. Não, ele conseguiu explicar que temperatura e calor são distintos. Temperatura remete à vibração das moléculas, quando o calor refere-se à transmissão de uma energia térmica.
E ele conseguiu também dizer que existe dois tipos de calor. Aquele calor que eu forneço para um objeto e ele apenas varia a sua temperatura, e aquele calor que eu forneço para o objeto e ele muda de estado, ou seja, quais são os estados? Tem sólido, líquido, gasoso. A gente sabe que existe mais outros estados da matéria, e em uma outra videoaula eu faço uma aula sobre todos os estados da matéria, mas vamos pensar nesses três estados, sólido, líquido, gasoso. Se eu fornecer calor para essa pedrinha de gelo, vai chegar um momento que ela vai mudar de estado, ela vai deixar de ser sólido e vai começar a derreter, fazendo um processo de fusão, mudança de estado, indo para o estado líquido. Então quer dizer que esse calor que eu forneci para esse gelo não foi apenas para variar a sua temperatura, mas também para fazer com que ele mudasse de estado. Quando há essa mudança de estado, a temperatura se mantém constante, mas fez com que ele mudasse o estado físico da matéria. Então nesse caso é um calor latente, é o calor que faz ele transmutar de estado. Agora, aquele calor que eu forneço para um objeto e ele apenas varia a sua temperatura é um calor sensível. Um exemplo, eu tenho uma colher e essa colher está a uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Quando eu aqueço ela, numa temperatura que ela não vai ficar muito exposta, ela só vai aquecer um pouco, ela não vai derreter. Ela vai estar com uma temperatura um pouquinho mais elevada do que a temperatura ambiente dela, mas ela não mudou de estado, ela continuou sendo sólida, não foi para outro estado. Então esse é um calor sensível. Então Joseph Black conseguiu abrir esse leque de mostrar que existem tipos de calor e que calor e temperatura não eram a mesma coisa. Por meio de experimentos nos quais misturava substâncias a diferentes temperaturas, observou que os resultados não condiziam com as teorias da época, que apontavam o calor como uma substância fluida, chamada de calórica, presente na matéria. Então ele foi desmistificando alguns conceitos, né? Antigamente a teoria que tínhamos sobre o calor é que o calor ele era uma espécie de uma substância, ele era chamado de calórico. E no século XVIII, o calor era considerado uma substância invisível, um tipo de um fluido, ou seja, ele era meio líquido, meio vapor, meio gás. E segundo essa teoria, essa substância, que era o calor, ou chamado de calórico, ela tinha que apresentar três características que você conseguia visualizar quando ela estava presente, que na época era o quê? Se um corpo estivesse transmitindo calor, é como se eu tivesse uma substância, onde eu emito essa substância sobre esse corpo, e essa substância é absorvida pelo corpo, fazendo com que ela transmita esse calor. Então, acreditava-se que o calor era uma substância que você colocava em um determinado objeto, uma pessoa, e essa substância aderia a essa pessoa, penetrava facilmente na matéria. Ou ela também poderia ser uma substância que era atraída pela matéria. Você próximo de uma substância que tivesse, próximo de um corpo que tivesse a substância, você sentiria calor. Na ideia de calor, ela não podia ser nem criada, nem destruída. E ela não possuía massa. Ele era um líquido sem massa, um vapor sem massa. Estranho, mas era isso que eles acreditavam. A teoria do calórico se tornou obsoleta quando não conseguiu explicar o aquecimento provocado por o atrito entre os dedos, entre dois dedos, como esfregar as mãos, por exemplo. O que seria a ideia? Não foi liberada nenhuma substância naquele corpo, né? Do nada, ela surgiu ali. E aí essa teoria acaba caindo por terra por não conseguir explicar que o calor de fato não poderia ser uma substância, porque ele simplesmente ao friccionar os dedos conseguia produzir ela. E quais são as unidades de calor? A energia é medida em joules no Sistema Internacional de Unidades, como o calor também é uma forma de energia, ela possui essa mesma unidade. E por motivos históricos e práticos, também usamos outra unidade, que é a caloria. Você pode observar que quando nós compramos uma caixa de suco, lá atrás, nas informações da embalagem, está escrito quantas calorias você vai obter ao ingerir aquele alimento, porque caloria remete à energia, e quando nos alimentamos, nós estamos obtendo uma energia. E lembrando que existem vários tipos de energia, nós temos energias químicas, energias térmicas, energia eólica. Então a energia que a gente obtém pode ser também, no caso do alimento, uma energia térmica, que eu consigo obter aquela energia da comida, né? Eu consigo fazer com que o meu corpo faça com que aquela energia se transforme em outra. Por exemplo, quando eu pego um alimento, estou me alimentando e eu começo a correr, aquela energia que eu obtive através do alimento é transformada em uma energia mecânica, de movimento, me dando disposição para fazer algum movimento. Então a energia, ela se transmuta, ela é transformada de um tipo de energia para outro tipo de energia. Então decore que caloria é energia, é unidade de energia, como joule também. Mas qual é a unidade usada no Sistema Internacional? Joule.
Então, uma caloria remete a 4,18 joules, tá? Então, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre a diferença de calor e temperatura, verificado que existe dois tipos de calor, o latente e o sensível. Na próxima aula daremos continuidade.